sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre a reunião da segunda temporada do Casamento às Cegas da Alemanha. Roda a vinheta aí, produção. Para começar, como a gente viu, apenas 2 casais chegaram a dizer sim no altar e se casar aí durante essa temporada. O Gunnar e a Josie e o Konstantin e a Jessie chegaram a tirar a aliança para deixar aquele clima de mistério, né, entre os casais. O Gunnar e a Josie confirmaram que ainda estão juntos. E vale lembrar que desde o início o relacionamento deles chamou a atenção por um tema raro no reality, né? A discordância sobre ter filhos. Já que o Gunnar deixou claro aí desde os primeiros encontros lá nas cabines que não queria ter filhos. E isso, claro, acabou afastando aí várias participantes. Ainda assim, mesmo com a Josie pensando diferente dele, os dois construíram uma conexão forte baseada em honestidade e conversas profundas, né, sobre valores e também sobre o futuro. E durante a temporada, o casal diz que a linguagem de amor deles era um ficar provocando o outro, mas claro, tudo com bom humor. E os apresentadores do Casamento às Cegas lá da Alemanha também mostraram um vídeo com várias fotos e momentos aí do primeiro ano de casados deles. Além da gente ver o Gunnar e a Josie passando o último Natal juntos, com direito à decoração de Natal e tudo mais, feitas inclusive pela Josie, os dois moravam a 600 quilômetros de distância e logo após o casamento eles resolveram arrumar as coisas e foram morar juntos. A Josie inclusive admitiu que a confiança que o Gunnar transmite para ela faz com que ela se cure dos pensamentos que ela tinha sobre relacionamentos passados. E que ele preenche cada canto do coração dela que antes se sentia inseguro. E não só pra mim, mas pra todo mundo, né, a grande dúvida sobre esse casal era como eles iriam lidar com a questão dos filhos. Porque lembra, né, esse tema fez com que outras mulheres se afastassem aí do Gunnar por conta dessa decisão dele de não querer ter filhos. Pelo que parece, o Gunnar mudou um pouco de ideia, já que durante a reunião, né, ele diz que agora tá mais aberto a pensar sobre essa ideia. E deixou no ar, quem sabe assim, daqui 4 ou 5 anos. E assim, se ele tá começando a mudar de ideia, é porque realmente ele tá aí, né, apaixonado, amando a Josie, né? E todo mundo também tá querendo a oração que a Josie fez para encontrar aí, né, um homem como o Gunnar. Já a Yasmin e o Andy chegaram ao altar, mas não se casaram. E finalmente também eles falaram aí abertamente sobre o que aconteceu entre eles depois que o casamento não aconteceu. E a verdade foi um pouco mais complicada do que os fãs imaginaram. Os dois terminaram a jornada no programa com um grande choque, né? A Yasmin acabou dizendo não no dia do casamento, lá no altar, deixando o Andy sozinho e emocionado. Mas depois que as câmeras desligaram, eles decidiram tentar ficar juntos fora do experimento, mas o relacionamento durou poucos dias e acabou de forma turbulenta. A Yasmin contou durante a reunião que poucas horas após eles saírem do local do casamento, onde rolou ali, né, as gravações da Netflix, o Andy teria deixado ela sozinha e ido conversar com os convidados da festa, sem avisar nada pra ela. Já o Andy contou que a Yasmin passou a ignorar ele e até teria bloqueado ele também. O que só piorou a situação aí entre os dois. Eles acabaram também brigando e se afastando definitivamente cerca de 3 ou 4 dias após o dia do casamento. E nunca mais tinham se falado ou se visto até o dia da gravação da reunião. A Yasmin também explicou que o Andy sempre dizia que o problema era ela e que a culpa era dela. Ainda durante a reunião, a Yasmin comentou que algumas mensagens que o Andy teria enviado para ela eram tão estranhas e tão automatizadas que ela até achou que ele estivesse aí usando o ChatGPT para escrever essas mensagens antes de enviar para ela. E claro que essa suspeita deixou ela ainda mais desconfortável e fez ela parar de responder ele. Ou seja, né, eu acho que ela bloqueou ele depois de receber essas mensagens aí um pouco estranhas, né? E no final do relacionamento deles dois, a
A Yasmin também diz que percebeu que tinha escapado aí de algo que não teria funcionado a longo prazo. E o Andy também reconheceu que, apesar da experiência, que foi assim, difícil, ele também passou a acreditar que a decisão dela, ou seja, ela dizer não no altar, foi a decisão certa para o agora ex-casal. Mas vamos combinar aqui que assim, ninguém mencionou, né, as duas mulheres com quem o Andy ali estava conversando lá na época das cabines, a Nádia e também a Célia, né? Porque rolou o episódio dele entregando a carta pra Nádia entregar pra Célia, dizendo que não queria ali um encontro especial com ela e que só queria namorar a Yasmin. E eu fiquei me perguntando, né, o que aconteceu aí com as duas mulheres que não foram chamadas para essa reunião também? Pelo jeito, resolveram esquecer essa atitude aí covarde dele no reality show, né? E aliviaram demais aí pro lado do Andy, deram uma boa passada de pano, né, nessa história dele aí na segunda temporada do Casamento às Cegas lá da Alemanha. Já o Jen e a Loan contaram na reunião que após o reality viraram grandes amigos. E o Jen também surpreendeu todo mundo ao revelar que começou a namorar com um homem após o experimento. E eu vi muita gente dizendo que o comentário sobre o decote da Loan lá no encontro face a face poderia ter dado a entender aí algo sobre a sexualidade dele. E assim, em nenhum momento eu desconfiei nada sobre ele, mas foi diferente assim, né, esse tipo de comentário dele, analisando melhor agora. O Jen também contou que quando ficou noivo da Loan, durante o casamento às cegas da Alemanha, o amor se manifestava para ele como um sentimento de plenitude. E durante o reencontro, o Jen disse que também encontrou essa sensação de plenitude agora se relacionando com um homem. E ele diz que também ficou surpreso com a reação de outras pessoas que não ficaram tanto assim surpresas, né, com essa revelação dele. E o Jen contou que sabia que isso, claro, poderia levantar dúvidas aí sobre a autenticidade dele com a participação dele no reality. E ele contou que preferia muito mais ser o mestre da própria liberdade e que sabia sim os motivos pelos quais ele teria entrado aí para esse experimento. O ex-noivo da Loan também já tinha se declarado, né, nos stories para ela, já que agora também os dois são super amigos. E inclusive é um vídeo assim super lindo deles dois. E na declaração ele diz que todo amor pertence a Loan e que finalmente não precisava mais esconder em silêncio aí sobre o quão incrível ela é. Ainda durante a reunião, Jen também revelou que ao se relacionar com alguém, ele se importa mais com a pessoa do que com o gênero dela. E que ele não queria aí rotular a sexualidade dele. Ele até contou que namorou outras pessoas depois do fim das gravações e finalmente encontrou aí o amor em um homem. Já sobre a Loan, ele diz que descobriu no programa uma amizade realmente especial com ela. Apesar das dificuldades, ele queria ter certeza absoluta antes de se envolver intimamente aí com a Loan e disse que ela merece ser desejada, embora não visse se casando com ela. E eu até tinha visto aí alguns comentários de muitas pessoas duvidando da sexualidade dele. E o que chamou a atenção é que ele já tinha, né, uns sorrisos forçados e estava preocupado com a dicção e a gramática da Loan, né? E assim, para um casal de noivos, isso assim seria um pouco estranho, né? Mas em nenhum momento, como eu disse, eu desconfiei dele. E o próprio Jen também espera e encorajar outras pessoas com a revelação pública dele, que ele fez aí, né, durante a reunião. Ele diz que se sentiu tão confortável consigo mesmo que espera aí ser uma voz para as pessoas que não conseguem aí reunir essa força. E eu vi que ele passou de um dos participantes menos favoritos dessa temporada para um dos participantes mais preferidos, né? Por conta do comportamento dele aí na reunião. Já que o Jen, né, foi verdadeiro com ele, com a Loan e também, claro, com o público. Porque ele poderia esconder isso aí durante a reunião e viver a vida dele numa boa, sem precisar contar nada pra ninguém, né? Sem falar também que eu adorei essa amizade dele aí com a Loan e tenho certeza
que ela vai encontrar aí um parceiro maravilhoso pra ela também. E lembrando que essa também foi a primeira vez que alguém se assumiu publicamente em um reencontro aí do Casamento às Cegas, né? E o Jen tá de parabéns, porque no fundo, como diz aquela frase, love is love, ou seja, amor é amor, independente aí de quem seja. Já o Jubriel, que foi o primeiro namorado / noiva ali da Wendy, disse que estava mais reflexivo durante a reunião. E como a gente acompanhou a paixão inicial dele por ela, sumiu assim, né, de uma hora para outra durante essa temporada. Especialmente após o noivado, durante o tempo que eles passaram juntos lá em Creta. Ele agiu assim todo indiferente e super distante dela, né? No episódio especial do reencontro, a Wendy acusou o Jubriel de só querer ficar de bem assim na frente das câmeras. E ele até se desculpou pelo comportamento dele e admitiu ser muito mais honesto consigo mesmo e com os outros a partir de agora. E assim, eu super achei que o Jubriel não se sentia atraído pela Wendy, o que também, né, não é nenhum tipo de problema, mas eu realmente não gostei da maneira aí como o Jubriel tratou a Wendy lá em Creta. Ele nem sequer tratava ela assim como uma pessoa, né? Ele simplesmente fingia que ela não existia e pronto. E assim, teria sido ótimo se ele tivesse sido mais reflexivo, como ele foi agora na reunião durante a temporada. Mas é aquele ditado, né? Sempre um homem, então você pode esperar tudo deles. E a Wendy diz que agora já tá aí de boa com essa história toda. E vale lembrar, né, que a reunião é sempre gravada um ano após as gravações do reality. E a Wendy contou aí que tá solteira, e o Jubriel também. E durante a reunião a gente viu que a Jessie e o Constantine também continuam casados, felizes e até morando juntos, né? Já que ele deu um passo ousado e se mudou lá da casa dele de Maiorca para a cidade da Jessie. E vale lembrar que a Jessie não se sentia confortável lá naquela casa, apartamento do Constantine em Maiorca, né? Já que pra Jessie o lugar não era limpo o suficiente para ela e ela se sentia assim, muito como uma convidada naquele ambiente. Mas esse sentimento aí pelo jeito passou porque o Constantine desistiu desse apartamento e se mudou aí pra Neckarpalfingen, aquela cidade com um nome assim bem difícil, que eu não sei se eu falei certo, pra ficar com a Jessie. E nesse primeiro ano aí de casados, a Jessie e o Constantine também enfrentaram aí grandes desafios. Já que ele tinha comentado, né, durante essa segunda temporada do Casamento às Cegas da Alemanha, sobre o câncer, né, que ele acabou enfrentando. E durante a reunião, Constantine também contou que esse câncer, que é um tumor cerebral, teria voltado. E agora eles juntos, né, estão tentando superar aí muitas coisas, como esse diagnóstico de novo, os cuidados intensivos, uma nova cirurgia que o Constantine também precisou passar. E pelo que a gente viu, o casal tá levando a sério aí aquele ditado lá do casamento, né, nos bons e nos maus momentos, na saúde e na doença. O Constantine também contou, né, que antes da gravação da reunião, ele acabou também passando algumas semanas na UTI por conta dessa cirurgia aí que ele precisou realizar. E a gente, claro, deseja pro Constantine que ele se livre dessa doença para curtir aí o casamento com a Jessie com muita saúde, né? E aqui também eu preciso destacar como os apresentadores do Casamento às Cegas da Alemanha foram maravilhosos nessa reunião, deixando os casais e os participantes que não se casaram falar, não interrompendo o raciocínio deles e também, né, fazendo perguntas boas. Já o ponto negativo pra mim foi que eles aliviaram muito a barra do Andy e nem abordaram, né, a questão da carta, como eu falei, dele escrever pra Célia, e nem ela apareceu também na reunião pra falar desse momento. Será que não convidaram ela? Será que ela não quis ir? Ou simplesmente esqueceram disso? Ou só quiseram fazer uma reunião mais leve, mais branda? Fica aí no ar os questionamentos, né? Mas eu quero saber o que você achou dessa reunião e também da segunda temporada aí do Casamento às Cegas lá da Alemanha. Me conta aqui nos comentários, vamos fofocar juntos. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!